sobre livre-arbítrio e fatalidade. E para iniciar nossa noite de hoje, queria convidar a Ana para fazer a leitura e logo em seguida a gente vai fazer a nossa prece inicial. Ana? Oi, Boa Regilson. noite. Pensei que era eu, tá? Desculpa. É a outra Pois Ana. é, Certo. Ana Luísa. Uma Ana por vez. A mensagem de hoje é a tristeza, mensagem chamada tristeza, e ela começa assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira, e a segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Obrigada, Regilson. Obrigado, Ana Luísa. Então a gente convida para a nossa prece inicial, para que a gente possa estar mais sintonizados nesse momento. Posso fechar nossos olhos, respirando profundamente. E ainda pensando na mensagem que nos foi trazida sobre esse sentimento da tristeza em Deus, que nos oportuniza reflexão, refazimento, avaliação de nós mesmos, para que possamos assim fazer os ajustes necessários em nossa rota, em nossas atitudes, em nosso proceder. Querido amigo Jesus, que os sentimentos que chegam até cada um de nós possam sempre trazer uma mensagem de aprendizado, de esforço para o bem. Te pedimos ainda, Senhor, que esse momento de agora seja também esse momento de avaliação, de estudo, de reflexão, e que o estudo que a Ana Cristina preparou para a noite de hoje possa servir, Senhor, de reflexão para todos nós. Abençoa-nos a todos, em especial Ana Cristina, que preparou o estudo, e que possamos, Senhor, fazer o melhor proveito para nossas vidas. Obrigado, abençoa-nos a todos, que assim seja. Bom, então agora é a Ana Cristina. Vem, Ana, é contigo. Fique à vontade. Qualquer coisa a gente está aqui.
Então, estão me vendo? Eu estou vendo a lista dos participantes. Eu acho que Tá. Eu recebi um sinalzinho ali de que estão me vendo. Então, sim, deixa eu agora dizer sim. para vocês. Boa noite a todos. Poxa, que emoção ver vocês, olha. Alguns rostos que há tanto tempo que eu não via. Que maravilha. E hoje eu tenho o tema o livre-arbítrio e a responsabilidade. Então, eu fiquei de apresentar, né? Vamos ver aqui se eu vou conseguir. Ai, ai, meu Deus. Me meto em cada coisa. Vamos ver aqui. Uhum. Então, agora eu não estou vendo mais vocês. Deixa eu ver. Cadê? Apresentar. Janela. Tá, essa aqui. Pronto. Acho que é isso aqui. Então, vocês estão vendo? Alguém fale para mim, por favor, porque eu não estou vendo Sim, estamos ninguém. vendo. Ah, então tá bom. Qualquer coisa, vocês me dão um toque. Se parar de. Ainda agora estava sem energia aqui. Eu estava meio angustiada, mas graças a Deus, umas 5h30 voltou. E aí, qualquer coisa, vocês me dão um toque aí, né? Como eu falei para vocês, e nós vamos falar hoje sobre o livre-arbítrio e a fatalidade. O nosso estudo, porque não é uma palestra, é um estudo que nós vamos fazer do Livro dos Espíritos, e está na terceira parte, no capítulo 10, e está inserido na Lei de Liberdade, nas questões 843 a 847. Obviamente, nós não vamos vê-las todas, em virtude do nosso tempo, nós pensamos algumas que fossem, que chamaram mais atenção para um melhor entendimento do assunto. E são essas que eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá. 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E eu fiquei pensando, né, será que todos nós temos conhecimento de que é o livre-arbítrio? Então, nós poderíamos pensar assim, arbítrio. Eu me lembrei do árbitro, né? O árbitro, digamos, o árbitro de futebol, ele julga, né, as penalidades. E o livre-arbítrio é você ter liberdade de julgamento, né? As pessoas falam liberdade de escolha, mas para você escolher, você precisa ter julgamento, ter discernimento, para você poder julgar entre o certo, o errado, o bem, o mal, e etc. Tá? Então, ele pergunta aqui: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E aí os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade, coloquei, né, de obrar, de fazer. Né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Na questão 122 do mesmo livro, os espíritos nos dizem assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Em face dessa informação, nós podemos pensar que só os espíritos puros é que teriam o gozo do livre-arbítrio em sua plenitude. Né? Nós ainda estamos relativo proporcionalmente ao nosso grau evolutivo. E na questão 872, Kardec comenta: sem o livre-arbítrio,
o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Então, vamos adiante. A criança e o livre-arbítrio. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E aí eu coloquei aqui essa imagem de uma criança escolhendo os brinquedos com os quais ela quer brincar, né? Então, Kardec responde assim: nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então, o que está acontecendo, né? Os pensamentos da criança são iguais ao que a idade reclama. E ela aplica o livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, ela é de acordo com o tempo, né, com o crescimento, com o desenvolvimento, a inteligência desenvolve, a razão desenvolve, o livre-arbítrio também desenvolve, e as necessidades mudam. Então, isso vai ser tudo muito relativo, em concordância. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Vamos ver o que ele vai responder. Estão perguntando aqui se o nosso organismo dá alguma interferência no nossa maneira de pensar, né? Ele falou a princípio que o livre-arbítrio, como assim ele tinha liberdade de pensar, o homem tinha liberdade de pensar, que afinal é o lugar onde Kardec diz, os espíritos disseram para Kardec que era o único lugar onde ele era livre, era no pensamento. E o livre-arbítrio está, né, relacionado com essa capacidade, esta liberdade de pensamento. E aí ele pergunta, mas e o organismo? Não iria exercer alguma influência sobre essa capacidade de julgamento, de escolha? Aí eles respondem: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Então, daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, como nós já dissemos ali, como eles disseram, né, o instrumento não dá faculdade. Ele cita um exemplo. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará ao ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Se o homem possui o instinto de assassino, seu próprio espírito é, sem sombra de dúvida, quem possui e quem lhe dá. Não são os seus órgãos que lhe dão. Na questão 372A, nós encontramos o seguinte: é importante se distinguir o estado normal do estado patológico. Há casos em que a matéria oferece tão grande resistência que as manifestações anímicas ficam desnaturadas, como nos casos patológicos de idiotismo e de loucura. Oitocentos e 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Os espíritos respondem: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Aí ele fala aqui, olha, essa aberração
constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer num corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Ele sofre pela impossibilidade em que estão de se manifestar por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, eles percebem que não estão com a liberdade de pensar, então eles podem julgar, né? E sofrem com essa impossibilidade, porque os órgãos não são desenvolvidos e não são, ou são defeituosos. E aqui tem essa questão, né? Que aí é que a gente entende porque que uns nascem como idiota, né? Porque teve a faculdade de pensar mal utilizada, da mesma maneira que o escravo, né, era o antigo déspota, e que o mendigo poderia também ser um mal rico. 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Se tem uma predeterminação de tudo que acontece, aonde fica a liberdade de julgar, de escolher? A fatalidade, nós estamos falando agora de fatalidade, porque tem um detalhe, sabe? A fatalidade, segundo o dicionário, é aquilo que não se consegue evitar. Então, ele pergunta aqui, né, se há fatalidade nos acontecimentos da vida. Ou seja, se existe alguma coisa que não se consegue evitar. E se tem, o que vinha a ser do livre-arbítrio? Eles respondem, os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, das provas para sofrer. Escolhendo-as, institui para si uma espécie de destino. Na questão 872, Kardec explica de uma maneira fabulosa essa passagem. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se isso fosse verdade, o homem seria igual a uma máquina sem vontade. Seria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem bem, nem mal, crimes ou virtudes. Mais ainda, seria a negação do progresso, porque o homem, esperando tudo da sorte, nada teria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Então, vamos seguindo. 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Então, não, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas.
Então, eu imagino, vamos imaginar juntos, que é como se fosse assim uma bateria com uma data de validade. Eu posso até quebrar, posso arranhar, estragar o brinquedo no qual eu coloquei essa bateria, mas ela só vai acabar quando chegar um momento determinado. E é o que a gente espírita, nós espíritas, sabemos que acontece com o suicida. Enquanto a bateria, ou seja, o princípio vital, né, não acabou, ele está lá, ele está vivo. (854), eu achei muito interessante essa pergunta. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Eu já sei mesmo que não vou morrer, que eu tenho uma hora marcada, então, para que eu vou me preocupar em tomar cuidado? Quando chegar a hora, ou com cuidado ou sem cuidado, eu sei que eu vou. É mais ou menos isso aí, né, que ele está querendo perguntar. E aí os espíritos respondem: não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Né? Então, as precauções que eu tomo para evitar não são inúteis. E ele ainda diz aqui, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tem um comentário de Kardec que nos faz compreender bem essa situação. É no capítulo 2, no item 6. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. E, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo da sua mão, não a retire para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Então, é por isso que a gente precisa tomar os nossos cuidados. Afinal de contas, nós conhecemos os objetivos da reencarnação. Nós estudamos reencarnação, nós acreditamos em reencarnação. Então, por que seria tão importante um planejamento pré-reencarnatório? Não teria sentido você se planejar todinho, tomar a vaga de alguns, né, que talvez estivessem na hora de vir, e quando chegar aqui, esquecer e dar asas às suas paixões. Ele dá um exemplo aqui no Evangelho também, no capítulo 27, no item 11, ele dá um exemplo aqui. O homem vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Então, o que acontece? Se você não se cuida, você tem uma época X para você desencarnar. Aí você não se cuida, você pega uma doença que atrofia teus membros, ou que te dá um problema mais sério, que te deixa em cima de uma cama, e aí vai passar todo o restante dessa bateria, dessa vida, em sofrimento, se arrastando pela vida. E de quem será essa responsabilidade, se não dele próprio? Se refletirmos no objetivo da reencarnação, entenderemos o dever que temos de zelar pela própria vida. Não teria sentido se fazer uma programação para encarnar e ser displicente com a sua vida. As pessoas que agem irrefletidamente em suas paixões serão responsabilizadas por isso.
855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Bem, assim, como é que a gente pode dizer? Tem sentido essa pergunta em virtude de tudo que nós já estudamos, né? Nós temos uma hora certa para desencarnar, nós temos, nós vamos saber, nós fizemos toda uma programação, sabemos das vicissitudes que nós vamos passar, nós sabemos das provas. Então, para que nós vamos correr perigos, né? Ele fala aqui que a providência nos faz correr perigos que nenhuma consequência devem ter. Os espíritos respondem: o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te avisares, de te desviares do mal e te tornares melhor, né? A gente sabe aquela história do fulano nasceu de novo. Fulano era tão assim, era uma pessoa que era tão egoísta, que não estava nem aí para os outros. Depois ele passou aquele acidente, ele teve um câncer, ele passou por uma coma, um estado de coma. Aí, quando ele volta, nossa, como fulano mudou, né? E aí Kardec nos orienta aqui. Ele diz: por meio dos perigos que corremos, Deus nos lembra a fraqueza e a fragilidade da existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, verificaremos que quase sempre suas consequências teriam sido o resultado de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento do dever. Se escapamos deste perigo quando ainda sob impressão do risco que corremos, pensamos, mais ou menos seriamente, de nos melhorarmos. Então, é como se fosse isso tudo concorresse para que nós cumpríssemos com nossos objetivos encarnatórios, ou seja, evoluir, né? Melhorar, ser um espírito melhor. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Sabe que o gênero da vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitar. Então, já que foi ele que fez a programação, ele deve saber exatamente qual é o gênero de morte que ele vai ter, né? Só que nós temos o véu do esquecimento. E aí a gente fica com aquela certeza de que a gente vai morrer, que a certeza que nós temos é essa, né? A fatalidade que nós temos é essa. Mas a gente não vai lembrar do planejamento e isso causa muitas vezes muita ansiedade naqueles que não têm uma fé assim robusta como a nossa para sustentar nas dificuldades da vida. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? São de ordinário coisas muito insignificantes, que vos podemos prevenir deles. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, ele faz uma pergunta muito interessante, né? Porque já que nós temos essa questão da fatalidade na morte, os acidentes que acontecem com a gente também são fatalidade, né? Mas aí ele diz que são acidentes tão insignificantes que eles podem nos inspirar
e nos livrar, né? Nos prevenir desses acidentes, porque eles não iriam ter importância no nosso estilo de vida, né? No gênero de vida que nós escolhemos. E isso aqui, muito importante, a fatalidade verdadeira só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Ou seja, no momento do nosso nascimento, é uma fatalidade. Mas não podemos evitar, né? A gente fez toda uma programação, precisamos dessa oportunidade e tá, a gente vem. E o momento que a gente desaparece do mundo, que é com a morte do corpo, né? Que a gente desaparece deste mundo carnal, mas não desaparece do mundo espiritual. A gente vai fazer toda uma avaliação do que foi que nós fizemos da vida que Deus nos deu de oportunidade. Os espíritos podem fazer que evitemos, algumas vezes, alguns acidentes dirigindo o nosso pensamento. Para os bons espíritos, é desagradável ver o sofrimento do homem. Então, o que eles puderem fazer para evitar que a gente sofra, inspirar, mudar nossa cabecinha para a gente tomar um outro rumo, desde que eles não vão derrogar a lei da natureza, eles fazem. Contanto que a gente não fique sofrendo à toa e a gente ainda acha, né, que nós estamos aí ao léu. Não, a gente não, né? A gente não. Algumas pessoas ainda acham. 359. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram. Aí eu procurei aqui o significado dessa palavra conjurar, seria distanciar de um perigo, né? Então, haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que o espírito não podem afastar esse perigo, embora eles queiram. Ele fala, mas tu vistes e pressentiste quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Vou repetir. Mas tu viste e pressentiste quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito como costumam dizer. É um comentário de Kardec. Um acontecimento qualquer pode ser consequência de um ato que praticamos por livre vontade, de tal sorte que, se não o houvéssemos praticado, o acontecimento não se teria dado. Imaginemos que queimemos o dedo. Isto nada mais é senão resultado da imprudência e efeito da matéria. Então, existem coisas que nós não podemos mudar, mas que não vão ter consequências tão, né, que vá mudar a nossa programação. Ele diz aqui, no caso de você queimar o seu dedo, né, você vai sofrer porque você foi lá, botou a mão lá no dedo e queimou, mas isso não vai mudar, né, a tua programação e os espíritos só vão poder, não vão poder mudar aquilo que seja importante, que seja útil na tua evolução. Mas mesmo assim, foste tu que escolheste, foste tu que pressentiste, e não vai ser tudo como foi escrito, não tem assim um destino traçado, né? E aí nós podemos entender que são as coisas que vão nos fazer modificar a maneira de ser, que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer evoluir. Essas não podem ser mudadas, porque elas são úteis para nosso crescimento.
pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Fizemos toda a programação, mas aqui no curso da vida, pelo seu livre-arbítrio, né, ele vai poder ter algum acontecimento que ele pode evitar que aconteça? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento, do sentido mesmo de caber, né? Na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, a gente pode modificar alguma coisa, né? Desde que seja para fazer o bem, porque fazer o bem é o que constitui o objetivo da vida. Nosso objetivo é amarmos, né, uns aos outros. E isso acontece à medida que nós estamos nos melhorando e o desejo do bem, o fazer o bem se tornará realmente uma coisa natural. Você vai fazer o bem naturalmente, não vai ter mais nem que estar pensando, ele vai, assim como fazia Jesus, vai fluir do nosso próprio coração, né? Então, nós podemos modificar, desde que não haja, desde que tenha cabimento na sequência da vida que nós escolhemos. Mas isso aí, como nós estamos sob o véu do esquecimento, quem vai observar são os nossos espíritos responsáveis pela nossa encarnação. Que aí eles vão ver se dá para entrar isso aqui? Dá, então vamos permitir, deixa que aconteça. Não, não dá para entrar, vai sair totalmente fora do. Aí eles, né, fazem aquela censura, né? Então, aí aqui eu acredito, que eu já estou finalizando, né? Que é a relação que há entre o livre-arbítrio e a fatalidade. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Os espíritos respondem: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Ou seja, nós escolhemos as provas, né? E aí ele fala aqui que tem muito mais desafortunados aqui na vida, né? Na Terra, aqui, no planeta de provas e expiações, do que felizes. Porque eles procuram, na maioria das vezes, as provas que lhes sejam mais proveitosas. E as provas que são mais proveitosas são aquelas que são mais rudes. E nós vamos ter méritos se nós as suportarmos, né? Aquele negócio do soldado que vai para a refrega, né? Que ele prefere estar lá para ele poder receber a medalha. Se ele não for para a guerra, ele não vai ser herói. Então, aqui, ele tem uma observação interessante que ele fala: os que passam, os espíritos, né, continuam nessa questão mesmo. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos covardes, pusilânimes, que permanecem estacionários. Os espíritos veem perfeitamente bem
a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência de dor. Ou seja, por mais que não tenha dor, aqui na Terra, por ser um mundo de prova e expiação, sempre vai ser uma existência sempre agitada, sempre perturbada, né? Nós pensamos que se nós fôssemos ricos, as coisas seriam diferentes, mas quantos casos de pessoas riquíssimas que têm os males diferentes dos outros, que cada um tem o tipo de males que vai sofrer, de provas, né, de expiações, mas em virtude da própria condição do nosso mundo, todas as nossas existências são assim, perturbadas e agitadas, né? Se não seja pela dor, seja pela dor emocional, seria pela dor física. Mas ele diz assim, para nós finalizarmos. Então, 7h15. Será que eu terminei muito cedo ou estou na hora? Já vou finalizar. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por serem estes consequências de escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhe o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então, de certa forma, existe uma fatalidade, mas nos acontecimentos que são consequências das nossas escolhas feitas no mundo espiritual, né? Mas aí, no momento em que a gente pode modificar o curso da nossa vida, a fatalidade deixa de existir, porque aí é o uso do livre-arbítrio que vai imperar, porque ele diz que não há fatalidade na vida moral, só há fatalidade na vida material. Então, é isso, meus irmãos. Deixa eu interromper aqui. Aqui. Apareci aqui já? Ai, que bom. Que confusão, Regina. Era melhor tu ter apresentado mesmo. Mas então, minha gente, eu termino por aqui a minha apresentação. São 7h15, 17, Regilson. Eu calculei mais ou menos uns 45 minutos, né? Como a gente faz lá no Mansão. Então, eu fiz isso com muito carinho. Infelizmente, eu não sou palestrante, o tema, para mim, eu não soube desenvolver como uma conversa, assim, como uma palestra, e aí eu fiz um estudo de acordo com a minha condição, né? Espero que vocês tenham tido oportunidade de refletir e que possa ser útil nas escolhas que nós vamos ter na vida. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês. Oi, Ana, a gente que agradece. Agradece você estar sempre disposta, quando a gente faz o convite, né, você sempre atende com muito carinho. E eu acredito que sim, que essa conversa, porque na realidade é sempre uma conversa que a gente faz, né, a gente costuma dizer. E eu acredito que ficaram boas reflexões para a gente, pensando que a fatalidade ela existe como uma consequência daquilo que a gente escolhe para a gente, né? As consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso comportamento. E isso faz parte da lei divina. Então, isso é a justiça de Deus nos trazendo os frutos da nossa semeadura. Sejam esses frutos bons ou aqueles frutos mais amargos, né? Que às vezes a gente escolhe.
Então, a gente agradece realmente de coração a sua colaboração e desde já fica futuros convites já pré-agendados. Enquanto Tá isso, a gente bom. também agradece ao pessoal que está participando na noite de hoje, né, que está ouvindo. A gente quer também deixar o nosso abraço pela participação, pelo envolvimento que a gente continua tendo, apesar desse distanciamento físico. E para que a gente possa ainda se sentir um pouquinho mais perto, né, a gente convida mais uma vez para a nossa prece, agora de encerramento, para a gente se envolver ainda mais nesse clima de harmonia, de paz, de serenidade. Então, a gente pede que todos possamos fechar nossos olhos e assim, tem mais uma noite que se inicia em um dia que se encerra, nessa semana que vimos passar, nessa semana que temos à nossa frente, que possamos, Senhor, lembrar desse momento de agora, das reflexões trazidas, da possibilidade que temos de fazer as nossas escolhas, do nosso julgamento para aquilo que queremos realizar, que temos sim o livre-arbítrio, a possibilidade, Senhor, de escolher nossos caminhos, sabendo que cada fruto que colhermos é um fruto daquilo que realizamos hoje. E isso, Senhor, nos traz um reconforto, porque percebemos que se optarmos pelo caminho do bem, pelo esforço em seguir as tuas leis, teremos, Senhor, apenas consequências positivas para nós mesmos. Que tu possas abençoar assim a noite de cada um, de cada familiar nosso, nossos lares, aqueles amigos que estão em nossos pensamentos e nossos corações, que também, Senhor, possam se sentir envolvidos por esse clima e que em nossa semana possamos ter a nossa mente tranquila e o coração leve para fazer as escolhas que nos forem necessárias. Abençoa, Senhor, a todos nós. Mais uma vez te agradecemos, que assim seja.